Boa noite, bem-vindos à redação do Jornal Reconquista para este resumo das notícias diárias que fizeram a atualidade do país e da região de Castelo Branco relativamente à pandemia de Covid-19. Vamos começar com uma constatação. Os jornalistas do Reconquista têm-nos chamado a atenção para o facto de haver muitos comportamentos de alguma irresponsabilidade relativamente ao isolamento social que é requerido nesta altura. Trata-se tudo de uma questão de bom senso, mas, sobretudo, algumas franjas da população, nomeadamente aquelas que são apontadas pelas autoridades de saúde como sendo as que apresentam maior risco para terem contágio nesta pandemia, não estão propriamente a cumprir as indicações que lhes são respeitadas. Portanto, hoje não começamos com uma notícia, começamos com este alerta e com este pedido de sensibilização para que todos respeitem e todos remem para o mesmo lado neste momento, que é um momento difícil para toda a humanidade. Tanto assim é que o nosso país hoje decretou o estado de emergência. O Presidente da República fez transmitir ao Governo esse projeto, que foi aprovado primeiro no Conselho de Ministros e depois na Assembleia da República. Os próximos dias vão ser decisivos nesta matéria para que possamos saber um pouco daquilo que estará em cima da mesa e que afetará certamente também um pouco das nossas vidas, mas até lá vamos dando conta de outras notícias. Ainda relativamente a este estado de emergência, dizer que ele será válido para já nos próximos 15 dias e, portanto, a seguir, se não for necessário, obviamente, prolongá-lo, ele deverá terminar no próximo dia 2 de abril. Fica parcialmente suspenso o direito de deslocação e fixação e as autoridades podem obrigar ao confinamento compulsivo no domicílio ou estabelecimento de saúde. Qualquer trabalhador, seja do setor público ou privado, pode vir a ser chamado para o seu emprego. Podem ainda ser impostas restrições ao direito de reunião e manifestação e à liberdade de culto quando houver aglomeração de pessoas. Fica também suspenso o direito à greve, se este puser em causa o funcionamento de estruturas críticas e essenciais para o funcionamento do Estado, como sejam o setor da saúde, por exemplo. Não será, contudo, posta em causa a liberdade de expressão ou a liberdade de informação. O Primeiro-Ministro António Costa afirmou que com esta declaração de estado de emergência a democracia não será suspensa. Outras medidas para a economia, que também foram conhecidas logo no início do dia de hoje. O dia começou precisamente, como eu dizia, com os ministros da Economia e das Finanças a anunciarem um pacote de medidas para salvaguardarem a economia. Entre elas está uma moratória para os empréstimos, adiar o pagamento de impostos e disponibilizar 3 mil milhões de euros para as empresas. Os processos de execução fiscal ficam suspensos por 3 meses e as contribuições à Segurança Social reduzidas a 1/3 em abril e maio. Ao todo, são cerca de 9.200 milhões de euros em várias medidas que, como também disse, serão obviamente explicadas e melhor conhecidas nos próximos dias. Ficou aqui mais ou menos em suspenso uma notícia desde ontem, quando falámos da questão da supressão das fronteiras e das restrições que seriam impostas em algumas entradas para o país. Não explicámos que as outras iam ficar obviamente encerradas, mas isso dependia-se também da própria notícia. Contudo, convém sermos claros nestas matérias e passamos a explicar que, como todos sabíamos, que a fronteira de Termas de Monfortinho estava sob controle apenas para a circulação de mercadorias e trabalhadores. Importa também dizer que as fronteiras de Segura e Salvaterra do Extrema foram bloqueadas, inclusivamente com barreiras físicas, hoje pela Câmara de Idanha Nova, a pedido das autoridades portanto, de Segurança Nacional. Em Penamacor, a Câmara Municipal informou também que a fronteira com Valverde del Fresno foi bloqueada em colaboração com o Ayuntamento Espanhol, a GNR e a Guardia Civil. Ainda em Penamacor, e uma notícia mais positiva, e esta de cariz social, a Junta de Freguesia local anunciou a criação de um serviço para levar as compras de supermercado à população idosa da freguesia, em colaboração, obviamente, com os supermercados locais que aderiram à mesma. Os habitantes podem, então, fazer a encomenda junto das lojas e a Junta compromete-se a levar esses produtos até suas casas. A Junta apela também para que as pessoas sigam à letra as recomendações da Direção-Geral de Saúde e fechou também ela o atendimento ao público, mantendo o atendimento por outras formas, nomeadamente pela via do telefone. No Fundão,
O município e a empresa concessionária decidiram desligar os parquímetros da cidade face à gravidade da evolução da pandemia no país. O estacionamento à superfície naquela cidade será assim gratuito até futura avaliação, como informou o município em comunicado. Agora, uma notícia, meio comentário. Nós temos tentado fazer o nosso trabalho e isso obriga muitas deslocações e também muitas tentativas de colhimento, de recolha, aliás, de informação, e nomeadamente junto da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, e por isso importa também aqui hoje esclarecer o seguinte. O Reconquista solicitou uma entrevista à Unidade Local de Saúde de Castelo Branco para perceber o que é o Covid-19, que medidas de prevenção devem ser adotadas pelas pessoas e de que maneira está a região de Castelo Branco a responder a esta crise. Fizemo-lo na convicção de que uma voz local, que toda a gente conhece, seria mais eficaz no passar da mensagem aos leitores do jornal, com maior expressão em Castelo Branco. Apesar da disponibilidade do responsável pela saúde pública para prestar essas mesmas declarações, o Reconquista fez, por sugestão deste, um pedido formal à administração da Unidade Local de Saúde de Castelo Branco a solicitar precisamente esse trabalho. Mas, apesar da nossa insistência junto da administração da mesma, esta nunca respondeu ao pedido do Reconquista, nem indicou uma alternativa a tempo da conclusão da nossa edição em papel, que estará a partir de amanhã nas bancas. Já esta tarde voltámos a reforçar o pedido e aguardando resposta, lembrando, neste momento, importa dizê-lo, que esse pedido já foi efetuado no passado dia 12. Não queremos acreditar, porque não somos dessas suspeições, que isto estará, de certa forma, direta ou indiretamente ligado com algumas notícias que temos dado da própria Unidade Local de Saúde, porque este momento, como eu comecei por dizer no início, é de união entre todos e estamos todos a remar para o mesmo lado contra a pandemia do Covid-19. Muito boa noite e até amanhã.